mês sobre um tema importante aqui na igreja, que é o tema família. Nós iniciamos na terça-feira, na nossa escola bíblica, sobre o governo, do nosso lar, governo da nossa família, um tema importantíssimo e tem sido uma bênção. Então nós começamos a trabalhar esse mês de fevereiro sobre família. Essa instituição tão maravilhosa, que é a família. E que o inimigo tenta atacar de todos os lados, querendo tirar a estabilidade, a paz, a alegria das famílias. Mas nós, como igreja, mediante aquilo que a Bíblia nos ensina, nós vamos estar meditando e à luz da palavra, clareando, descortinando aquilo que Deus deseja para a família. Porque a família não foi criada por nenhuma instituição terrena. A minha e a sua família é algo do céu, foi criado no céu. A minha família e a sua família, eu vou repetir, foi criada no céu, é algo celestial. Deus olhou lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18, e viu que não era bom que o homem estivesse só, fez para ele uma companheira, uma adjutora, auxiliadora, para estar ao seu lado, todos os dias, como companhia, como auxiliadora, como alguém que poderia estar vivendo ao lado do seu esposo. Foi Deus que idealizou isso, foi Deus que projetou isso, foi Deus que colocou diante do homem a possibilidade de ter uma companhia. Por favor, um pouquinho mais de retorno aqui para mim. Amém. Obrigado. Foi o próprio Deus. Então a família é algo divino, algo celestial. Mas o inimigo, como todas as coisas criadas por Deus, ele quer destruir, quer tirar a paz das famílias. Então nós observamos que muitas pessoas acham que se eu construir uma casa confortável, que eu possa acolher bem a minha família, eu vou ser feliz. E são muitos os relatos de pessoas que têm uma casa muito confortável, que abriga muito bem a família, mas que não tem felicidade na sua família, não tem alegria na sua família. Pensa em voltar para casa ao final de um dia de trabalho, mesmo cansados, ainda tem dificuldade de voltar para casa, porque na sua casa não encontra um ambiente de harmonia, não encontra um ambiente de paz. Muitas famílias estão vivendo desse jeito. Quando Deus, no seu projeto divino, Ele idealizou e projetou e realizou a construção da família, a primeira lá no Jardim do Éden. Deus idealizou, projetou e realizou para que a família seja duradoura e seja feliz. Não seja apenas duradoura, porque há muitos relacionamentos duradouros. Eu disse isso de manhã e vou repetir, tem muitas famílias que estão juntas há 10, 20, 30 anos ou até mais. É um relacionamento, é uma construção de família duradoura. Porém, quando você conversa com as pessoas, percebem que é um relacionamento, que é uma família duradoura, porém infeliz e triste. Não tem prazer, porque talvez o trato seja rústico, o jeito de falar, as atitudes, os comportamentos entristecem um ou outro. E aí, por não ter às vezes opção de uma separação, de ir para a casa de alguém ou para construir a sua vida, porque talvez a idade já chegou numa idade que a vida profissional já é complicada, o mercado de trabalho já é complicado, então acaba ficando juntos, suportando um ao outro, mas sem alegria, acaba sendo um relacionamento duradouro, porém infeliz. E Deus fez a família para ser duradoura e ser feliz. Deus tem prazer que a minha família e a sua família seja uma família feliz. Que a gente tenha prazer de estar um ao lado do outro, que sente à mesa, mesmo que aquela comida simples, mas a alegria de sentarmos à mesa e fizermos uma refeição juntos, de colocar no carro a sua família, mesmo que seja um carro simples, ir para um lugar simples, talvez ali num parque, talvez num lugar que você possa se alimentar de uma forma simples, mas que a sua família está junto com você e você tem a alegria dela estar com você. O que eu quero dizer é que
Deus deseja que a minha e a sua família seja duradoura, mas que também seja feliz. E não são as coisas dessa vida que vão nos proporcionar isso, é a presença gloriosa de Deus na instituição criada por Ele no alto, é que vai nos proporcionar a oportunidade de vivermos um relacionamento duradouro e feliz a cada dia que passa. Deus deseja isso. E talvez hoje seja um recomeço para você, de uma nova história escrita de uma maneira diferente a partir de agora. Porque talvez você tenha olhado para o seu relacionamento, para a sua família, para o seu casamento, e você se encontra dessa maneira, diz: olha, há uma fachada, as pessoas olham para mim, olham para minha esposa, pensam que a gente está vivendo na pura felicidade, de repente não é. Lá na sua casa você vive a angústia e o sofrimento de estar vivendo ali um casamento frustrado, triste, de decepção e de angústia. Mas hoje Deus nos trouxe aqui, nos selecionou para dizer que se o seu casamento é duradouro e é feliz, você continue assim, porque essa é a vontade de Deus. Mas se hoje você entrou aqui triste, você está em casa triste, porque talvez o seu relacionamento tenha sido um relacionamento até agora de tristeza, você passou já por tantas fases da sua vida e que você está lá suportando, mas não tem mais alegria de ser uma família. Hoje Deus quer construir na sua vida e na sua família uma nova história. Não importa o que você passou até hoje, as decepções, as frustrações, os traumas que você trouxe até agora, a partir de agora, Deus no controle de todas as coisas, Ele quer que você tenha um relacionamento duradouro e feliz, para que a sua história seja uma história diferente do que você escreveu até agora. Talvez você tenha falado: puxa vida, quantas decepções no meu casamento eu já vivi. Deus diz: hoje há uma oportunidade de você começar uma nova história, porque essa é a vontade de Deus. E a Bíblia nos dá essa luz, descortina para nós isso. A Bíblia nos dá essa direção para vivermos isso, essa família feliz. E olha, não tem tempo de casamento. Tem pessoas que já viveram muito tempo juntos e estão tristes. Tem pessoas recém-casadas que estão tristes. Então não é o tempo. Mas o que importa é que no clarear da palavra de Deus, hoje nós podemos ter um direcionamento de Deus para vivermos essa felicidade que é o desejo de Deus. Essa é a vontade de Deus, irmãos. Deus olha para você, olha para sua esposa, ou para você e para o seu esposo, olha para os seus filhos, e Deus vê essa instituição criada por Ele, para que sejam felizes. E Ele diz assim: eu estou aqui para que isso seja possível. A palavra de Deus nos revela isso. Quando nós vamos para o Evangelho de Lucas, no capítulo 15 desse evangelho tão conhecido, nós encontramos lá 3 parábolas. No Evangelho de Lucas nós encontramos 3 parábolas que Jesus está instruindo aqueles que estão com Ele. A primeira parábola, Jesus vai falar de uma ovelha perdida. O que é isso? O pastor, o seu rebanho, as ovelhas estão ali, talvez se alimentando, tomando água, o rebanho está reunido, e de repente nessa caminhada, uma das ovelhas se perde, e ela se perde, e o pastor continua a sua caminhada com as ovelhas, e chega ao lugar do aprisco, o lugar que eles vão repousar, e então ele começa a contar as ovelhas, e ele percebe que uma está faltando. Ele percebe que uma das ovelhas do seu rebanho não estão lá. E o que ele faz? Ele sai, e ele começa a procurar,
pelos montes e vales aonde aquela ovelha está, pelo caminho que ele passou. Ele começa a fazer de volta aquele caminho para encontrar a ovelha, e de repente ele olha e encontra a ovelha perdida. Ele a escuta, ele olha para aquela ovelha que está ali, faminta, perdida e machucada. Ele acolhe ela, cura as suas feridas, não deixa ela naquele lugar, mas ele coloca ela nos seus ombros. Pega aquela ovelha que estava perdida, coloca nos seus ombros, e agora vem trazendo ela para o lugar do aprisco, para o lugar da segurança, para onde estão as outras ovelhas, para que o seu rebanho esteja completo. E ele coloca, quando ele chega, a sua ovelha ali, e aí ele está em paz, porque agora todas as ovelhas estão em segurança no aprisco. A terceira parábola é a história de uma família. Um pai, uma mãe e 2 filhos. Um daqueles filhos, um dia ele chega para o seu pai, talvez cansado da rotina em que ele vivia. Só podemos entender que ele estava cansado da rotina que ele estava vivendo na casa do pai. E ele chega para o seu pai e diz assim: pai, eu quero a parte da minha herança, porque eu quero conhecer o mundo. Eu estou vivendo aqui ao seu lado, mas eu preciso conhecer o mundo. Ele estava dentro da casa do pai, ele estava debaixo da segurança do pai, ele estava no conforto da casa do pai, ele tinha servos ao seu dispor como filho do pai, como herdeiro do pai, não lhe faltava nada, tinha fartura. Mas ele quis conhecer o mundo, e o pai, na sua bondade, graça, concede aquilo que ainda não era direito dele, porque o pai ainda estava vivo, mas a graça do pai então concede a ele pegar a sua herança, e ele pega então a sua parte em dinheiro, e diz: agora eu preciso conhecer o mundo. E ele começa a se encontrar com pessoas, e hoje ele encontra com um, amanhã ele encontra com outro, forma o seu grupo, e eles começam a decidir o que a gente vai fazer hoje. A gente vai numa balada, foi para a balada, e amanhã a gente vai fazer um churrasco. E aí foram dias e após dias, e ele foi gastando aquilo que ele tinha recebido como parte da sua herança, e ele foi conhecendo o mundo caótico, o mundo triste, o mundo de decepções, de frustrações, até que numa crise que atinge o mundo, ele também é atingido, e agora não tem mais dinheiro, os seus amigos afastam, está longe da casa do pai, perdeu tudo aquilo que ele tinha. Fazer o quê? Como sobreviver agora nesse mundo em crise, sem recursos? E então um dia ele procura emprego, com certeza um currículo fraco, porque era filho do papai, só ficava na casa do pai. Quando ele saiu para o mundo, ele saiu com parte da herança, não trabalhou, só gastou. Como é que vai chegar agora numa firma, levar o seu currículo? O que você fez? Eu fui criado na casa do meu pai, com servos ao meu favor, comia e bebia na mesa do meu pai, tinha tudo. E aí? Eu peguei a parte da minha herança. E o que você fez? Eu saí, gastei dissolutamente, participei de festas, de churrascos. Esse era o currículo dele. Ninguém daria emprego, em crise ainda mais. Como é que vai dar emprego para um menino desse, que uma crise que atingiu a todos, e ele sem currículo? Aí tem um emprego que ninguém quer. Os judeus, a posição mais baixa, a casta mais baixa é que tratavam de porcos. E aí eles dizem: olha, tem lá um lugar que está precisando de um tratador de porcos. Eles dizem: fazer o quê? Vão começar o meu currículo assim. E ele vai lá, pede emprego, diz: olha, você tem que tratar dos porcos, mas é assim. Você trata dos porcos, mas você não toca na comida dos porcos.
Você trata deles, mas você não pode tocar na comida deles. E ele começa daquela maneira, logo vem a fome. O menino que tinha tudo na casa do pai, comida com fartura, com certeza podia escolher pratos, porque a história nos mostra um pai amoroso. Eu lembro do meu pai e da minha mãe, e eu sempre conto essa história. Eu sempre fui muito acanhado e tímido. E meu pai é pastor, a alegria do terceiro filho, que era um filho homem. Sou eu. E o que meu pai fazia? Ia fazer visita, eu ia junto. Às vezes ia para Santo André, meu pai levava eu junto. E às vezes até com coletinho e gravata borboleta. Verdade. Não, às vezes ia até de coletinho e gravata borboleta. E aí eu ia com meu pai. E às vezes meu pai chegava na casa das pessoas e eles colocavam uma mesa lá para meu pai, e eu estava junto, né? Mas aquele menino acanhado, tímido, olhava para aquela mesa, e aí, come, não quero, come, não quero, come, não quero. Aí a gente ia para casa. Aí eu chegava em casa assim: mãe, eu quero um bolo assim, assim. Mas onde você viu isso? Lá na casa da Daiane. Mas você não comeu? Não. Mas por que você não comeu? Eu fiquei com vergonha. Aí ela e a minha mãe bateu o bolo, fazia o bolo para mim, às vezes à noite, Tista. Tá aí, minhas irmãs sabem disso. Porque eu ficava com vontade. E a minha mãe fazia para saciar a minha vontade aquele bolo conforme eu tinha visto na casa da irmã. Então eu imagino esse pai também que dá um testemunho de bondade quando ele acolhe o filho daquela maneira. Você acha que o filho, ao pedir alguma coisa para o pai, ele não faria? A Bíblia diz que nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos. Se eles pedem pão, a gente não vai dar pedra. Se pedem ovo, nós não vamos dar cobra. Quanto mais o Pai Celestial, então, quer dizer, aquele pai com toda a abastança, com certeza supria as necessidades do filho. E agora ele está diante de um chiqueiro com porcos, e ele agora não pode nem tocar na comida do porco, tendo fome. Mas num certo momento que ele está ali, naquela condição tão miserável, ele cai em si. E ele diz assim: eu preciso voltar para a casa do meu pai. Nem que eu for recebido lá agora como um dos seus jornaleiros, um dos seus empregados, alguém que vai trabalhar para ele, eu preciso voltar para a casa do meu pai. E ele levanta, toma uma posição, e ele começa a voltar para a casa do pai. E a Bíblia diz que no caminho o pai já avista ele, e eles vão, e ele vai vendo o pai dele, e ele vai de encontro, e o pai sai de encontro a ele, e aquele homem agora sujo, talvez mal cheiroso, mas ele vai chegando e o pai vai encontrar com ele, e o pai abraça ele, e antes mesmo de qualquer palavra ele começa a dizer: pai, olha pai, eu pequei contra o céu, contra o Senhor, eu não mais sou digno de ser chamado teu filho, mas me receba por favor como um dos seus empregados. O pai não deixa nem ele terminar a sua frase, diz: filho, eu te amo, filho, você estava perdido e foi achado, estava morto e agora vive. O pai o abraçou, porque reconheceu naquele filho a cura. Ele não apenas estava voltando para casa da mesma maneira. Por quê? Porque tem muita gente que volta para casa, sai e volta para casa, mas sai e volta da mesma maneira que saiu. Talvez volta porque lá encontrou dificuldades, aí diz: então eu preciso voltar para minha casa, porque aqui as coisas estão mais difíceis do que lá na minha casa. Volta porque não vê portas de possibilidades, então diz: eu vou voltar para minha casa, mas voltam da mesma maneira, e dali a pouco está no gabinete pedindo: pastor, me ajuda, porque a gente está infeliz, a gente está triste. O que o Senhor está nos trazendo aqui é para dizer: eu quero que você volte para sua casa, mas que você volte curado, reconhecendo que Deus estabeleceu uma família lá no céu para você viver aqui na terra.
para que as coisas sejam diferentes. Não volte apenas para casa, mas volte curado. E a palavra de Deus é aquela que cura. A palavra de Deus é aquela que limpa. Porque nós temos a segunda parábola. E eu deixei ela por último, por ordem. Porque a segunda parábola não foi da ovelha perdida, não foi do filho que saiu de casa e voltou curado. Aleluia. Mas foi daquela que foi perdida na própria casa. Não distante, não na casa da vizinha, foi perdido na sua própria casa. É a parábola da dracma perdida. Uma mulher pega seu ornamento de casamento, porque aquilo que representava o casamento não era aliança, era o que eles usavam na testa. E uma das dracmas daquele ornamento não estava lá. E aquela mulher então diz: puxa vida, eu perdi. Mas ela sabia que aquilo não havia saído da casa dela, Silvana. Ela sabia que perdido estava na sua própria casa. Ela sabia que aquela dracma não tinha sido perdida em outro lugar. Ela sabia que a dracma havia sido perdida na casa dela. Porém, o ambiente escuro da sua casa não permitia ela enxergar a dracma. E então a parábola vai dizer que aquela mulher, ao perceber que a dracma não estava ali no lugar, ela vai e acende a sua candeia, a lamparina, clareia o ambiente. E aí ela pega a vassoura e começa a varrer, porque ela diz: a dracma foi perdida aqui. Eu tenho que encontrar a minha dracma aqui na minha casa. Foi dentro da minha própria casa que ela foi perdida. E então ela começa varrendo, e vai varrendo, e começa tirando a sujeira, arrastando os móveis. Aquilo que a escuridão não deixava ela enxergar, agora ela está enxergando. Tem sujeira aqui, eu preciso varrer essa sujeira. E tem um móvel aqui, eu preciso tirar ele do lugar, porque atrás dele tem sujeira e eu preciso varrer. E ela vai varrendo, e de repente agora a casa vai ficando limpa, a sujeira vai saindo, e ela enxerga então a sua dracma perdida, e ela pega aquela dracma feliz da vida. Eu encontrei a minha dracma. Ela estava perdida dentro da minha casa, mas agora eu acendi a luz, eu varri, tirei a sujeira, e eu encontrei a dracma que tanto eu estava procurando. O que a palavra de Deus nos revela é que através da palavra de Deus, e a Bíblia diz: vós já estáis limpos pela palavra de Deus, é que não apenas podemos encontrar valores perdidos pela palavra, mas que também a palavra nos faz enxergar aonde está a sujeira, para que ela seja arrancada da nossa casa. Olha que tremendo. A palavra, ela é a luz que clareia a nossa família, para que a gente possa encontrar valores que estão perdidos dentro de casa. Talvez a sua família tenha valores perdidos lá dentro da sua casa, mas hoje Deus está acendendo a luz da sua palavra, aleluia, para dizer assim: você vai enxergar aonde estão esses valores, você vai encontrar aquilo que você não estava vendo na escuridão. Você agora pode tomar posse dos valores que você perdeu dentro da tua casa. Mas não somente isso, hoje também a luz está clara na sua vida e na sua casa, para que você varra tudo aquilo que não faz parte da sua casa, que não faz parte da tua família, aquilo que pode ser impedimento. Hoje Deus está varrendo da nossa família pela sua palavra, tornando limpa, para que a gente viva a plenitude de uma vida feliz e abençoada como família. Porque sabe, a gente vai colocando coisas dentro de casa, a sujeira vai impregnando dentro da casa, e você passa a conviver com aquilo naturalmente, porque às vezes falta
luz. Porque sem luz, duas coisas acontecem, pelo menos do que nós estamos falando. Sem luz, a gente não vê valor. Na escuridão nada tem valor. Se nós estivéssemos num breu aqui, um breu mesmo, não tivesse luz externa, não tivesse luz interna, fosse um dia nublado, sem estrelas, sem a lua, tivesse aquela noite escura mesmo, que a gente não consegue enxergar nada. A gente pode colocar aqui um relógio Rolex, daqueles mais caros, vai ficar aí, podendo dizer, olha, quem achar é dele, mas você não enxergou, você não vai ver esse valor, não é? Por quê? Porque a escuridão não nos deixa ver valores. E às vezes você tem lá uma família linda, filhos saudáveis que Deus te deu como herança, uma esposa que é sua companheira, está lá do seu lado, chora com você, sorri com você, compartilha das suas vitórias, chora nas suas derrotas, está lá do seu lado, e de repente a tua casa está tão escura, que você não consegue mais enxergar esses valores. E aí, você também não consegue enxergar aquilo que está sujo dentro da sua casa, que foi entrando devagarzinho, porque a sujeira é assim, ela vai entrando devagarzinho. Você varre a casa hoje, a Débora gosta de aspirar a casa, né? Eu até falei para a Ângela, semana ajudei ela até a aspirar, falei, oh, coisa boa, viu, que benção. Aspirar para tirar todo o pó, toda a sujeira, ela não varre, ela aspira. Acho que aqui também, né, Mônica, o pessoal faz isso, aspiram, não varrem. Amanhã, se você não fizer, tem lá pequenas sujeirinhas. 2 dias que você não aspirar, tem mais sujeiras. 3, uma semana, você vai ver acúmulos de sujeira nos cantos, sabe, aqueles montes de pó que vai formando. Por quê? Porque você não varreu a sua casa, não tirou as sujeiras. Talvez por falta da luz para você enxergar, porque talvez você não esteja mais vendo as sujeiras que estão dentro da sua casa, que precisam ser arrancadas, meu irmão. E aí, você vai confundir sujeira com valor. Então nessa noite, aleluia, pela graça e misericórdia de Deus, descortinando para nós a verdade, a palavra dEle, para que a gente acenda a luz dessa realidade divina, ministrada através da palavra de Deus, para que a gente encontre os valores dentro da nossa casa, mas também possa ter condições de arrancar aquilo que penetrou, sem o nosso desejo talvez, ou por nossa disciplina, da gente não perceber, e foi entrando. Mas hoje o Senhor, pela sua palavra, clareia a mim e a você, para dizer, varra, tira tudo, tira aquilo que não presta, vai limpando a sua casa, porque os valores serão encontrados, e você será uma feliz família, para a glória do Senhor Jesus. Nós temos a palavra de Deus, irmãos. Ela é viva, ela é eficaz, é lâmpada para os nossos pés, guardada no coração, dizer, para não pecar contra o Senhor. É ela que fortalece a minha fé para viver o sobrenatural, como nós ouvimos aqui na abertura. O que a gente precisa é ter essa luz, que nos mostra essa verdade, daquilo que precisa ser tirado da nossa casa, irmãos. Talvez você seja infeliz, porque tem coisa lá na sua casa que precisa sair. E eu não estou falando do seu marido, nem da sua esposa, nem dos seus filhos saírem de casa, jamais.
é daquilo que está roubando de vocês a felicidade. Como diz o pastor Hernandes Dias Lopes, ladrões da felicidade, ladrões da alegria que estão lá dentro da tua casa, mas por falta de luz você não está vendo e permite que fiquem lá, ofuscando o valor que Deus tem e que você tem, que a sua família tem, para a glória do Senhor Jesus. Porque essa mulher, quando ela varreu tudo, tirou a sujeira, porque a luz revelou para ela onde estavam os pontos sujos, e ela varreu, e encontrou a sua dracma, o seu valor. Ela diz: agora sim eu encontrei. Venham minhas amigas, venham compartilhar comigo. Agora a alegria voltou para minha casa. Eu quero festejar com vocês. O valor perdido foi encontrado. Ou seja, a alegria vai voltar para a sua casa. A alegria vai voltar para a sua família. O valor será resgatado e você viverá o melhor de Deus como família. Aleluia. Família, que bom nós temos uma, e ela é de grande valor. Que os teus olhos hoje sejam abertos, que a palavra de Deus descortine, para que você olhe hoje para a sua família e possa enxergar o valor do esposo que Deus te deu, da esposa que Deus te deu, do filho, da filha, dos filhos que Deus te deu. Pastor, mas eu não tenho mais uma família, eu estou só. Eu quero profetizar sobre a vida hoje, eu quero profetizar sobre a sua vida, porque a própria palavra é a profecia, e eu quero declarar ela sobre você, meu irmão, sobre você, minha irmã. Quando diz o homem, Deus está falando da humanidade. E eu quero profetizar para você: você não ficará só. Deus vai colocar alguém na sua vida e você vai viver o melhor vinho. A alegria vai chegar na sua casa, o valor vai ser declarado e Deus será glorificado na sua vida. Não importa o que aconteceu até agora, importante é o que você vai viver a partir de agora, porque Deus está preparando algo glorioso para a sua vida, em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. E para você que está vivendo a alegria, é isso que Deus deseja, e Ele está com você todos os dias para te manter assim. Mas para você que está vivendo em família, está triste, hoje Deus está te tratando para que você seja curada e curado, e os valores restaurados para viver a plenitude de ser uma família feliz e abençoada. Porque podemos viver gerações distintas, desafios diferentes, mas o propósito de Deus é o mesmo, a minha alegria e a sua alegria. A felicidade na nossa família não mudou o propósito de Deus. A salvação da minha e da sua casa, isso não mudou. Nós estamos vivendo como uma geração distinta, com certeza, vivemos um novo tempo. Pós-modernidade, as coisas mudam todo dia. Eu estava conversando com um irmão hoje de manhã sobre as coisas mudarem tão de repente. Você coloca uma usina fotovoltaica hoje, daqui um ano o seu projeto já está ultrapassado, já chegou coisa nova, moderna, muito mais produtiva. Não é assim, Edson? Lá na casa dele ele trocou algumas placas lá que estão fazendo mais do que ele tinha, a quantidade que ele tinha, manteve, mas está produzindo mais do que as outras. Por quê? Porque as coisas estão evoluindo. Você pega um celular hoje, é o melhor, daqui a um ano já ficou ultrapassado. Você pega um carro da mesma marca, do mesmo modelo, daqui a próxima virada de modelo já tem coisa nova,
já é uma mídia diferente, um banco diferente, alguma coisa diferente, já evoluiu de alguma maneira para satisfazer o cliente. Então nós vivemos realmente uma geração distinta, de mudanças diárias, diferente dos meus pais. Vou contar aqui, vou ilustrar com um modelo aqui. Meu pai pastoreou por mais de 60 anos. Entre saída para obra, Andradas, Ibichuras, Santo Antônio de Jardim, Pinhal. Mas eu, que estou apenas há 15, 16 anos pastoreando, tenho muito mais mídia do que os 60 anos do meu pai de ministério. Hoje, a possibilidade do Magdiel ser visto é muitas vezes mais do que o meu pai. Por quê? As coisas evoluíram, Toninho. Hoje nós estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram, estamos em todos os lugares. Meu pai não tinha isso. Então, talvez eu e você, só hoje, somente hoje, tenhamos visto mais fotos do que o meu avô viu a vida inteira. Talvez só hoje. Quem mexeu com o celular hoje aqui? Instagram, Facebook, WhatsApp. Então é bem provável que você tenha visto só hoje. E sabe de que maneira? Assim, ó. Nós temos visto muito mais fotos do que o meu avô viu a vida inteira dele só hoje, só com o dedinho assim, ó. Gente que a gente conhece, gente que a gente não conhece, gente de perto, gente de longe, gente que é de um jeito, gente que é de outro, e a gente vai vendo. Por quê? Porque as coisas estão evoluindo, nós vivemos essa geração distinta. Mas também com ela vieram desafios diferentes daqueles que os meus pais viveram. Porque a minha mãe, ela discipulava as minhas irmãs, estava lá com elas. Tinha regras dentro da minha casa, porque minha mãe não trabalhava fora, ficava dentro de casa, Tiago. Então as minhas irmãs tinham a possibilidade de serem discipuladas por ela. Então, até hoje, como é que é? Jeito de pegar no rodo? Tinha um jeito de pegar no rodo. E se não pegasse no rodo daquele jeito, né, Miriam? Tinha que ser do jeito que a minha mãe orientava a Daiane, pegar no rodo. Eram gerações com desafios diferentes. Hoje os desafios são outros, porque você, minha irmã, na grande maioria, trabalha num serviço secular lá fora, enfrenta os desafios de um dia de trabalho, as lutas de um dia de trabalho, talvez na produção, talvez com a mente, talvez numa sala de aula, talvez numa clínica médica, talvez num hospital, talvez você é empresária numa loja, talvez você tenha uma vida corrida diariamente entre pagar, comprar, vender, entre você cumprir os seus compromissos, você ter ali a sua planilha do Excel, ter ali também a planilha financeira de quanto você ganhou naquele mês, qual é o seu fluxo de caixa. São desafios diferentes que nós vivemos a cada dia. Talvez você tenha isso e ainda ao final do dia tem que voltar para casa, e aí olha para o filho que chegou da escola cansado, que não vê a hora de cair no sofá, pedir o tetê e dormir, e depois você tem que ir para o culto, e depois você chega, ou o filho foi para a faculdade. São desafios diferentes para você educar o seu filho, e são desafios difíceis demais para a gente enfrentar no dia a dia. E aí o que eu preciso é essa luz da palavra para me revelar esses valores, para que eles sejam destaques na minha casa, na minha família, para que eles não fiquem nos lugares ocultos,
porque eu tenho desafios, eu ainda tenho que continuar cuidando dos meus filhos, porque eles são herança do Senhor. Eu serei cobrado por isso, você será cobrada por isso, minha irmã. Não importa o que você fez o dia todo, não importa quantos templos eu construí, não importa quanto templo você construiu, não importa quantas casas você construiu, Deus diante dele vai te cobrar o que você fez com a herança que ele colocou nas suas mãos. Mas Deus, eu trabalhei 12 horas por dia. Não, eu não dei um filho para você trabalhar 12 horas por dia. Eu dei um filho para você cuidar, eu dei um filho para você instruir, eu dei um filho para você levar para o céu, conhecendo a verdade da palavra. Que é um desafio mais difícil do que esse. Porque não adianta eu chegar diante de Deus com um argumento dizendo: ó Deus, eu trabalhei demais. Eu trabalhei em 2 empregos para poder dar um conforto para o meu filho. Deus, que lugar difícil que eu trabalhei, que as pessoas me perseguiam lá, Deus. Era um trabalho duro e árduo. Deus vai dizer: eu não quero saber do seu trabalho. Eu não quero saber se você trabalhou em 2, 3 empregos. Deus vai dizer: eu te dei um desafio, que era cuidar da herança que eu coloquei nas suas mãos. E cadê ele agora? Cadê ela? Cadê o seu filho? Cadê a sua filha? Você deu conforto, mas cadê eles? São desafios diferentes, irmãos, porque nós vivemos num tempo diferente, corrido demais. Talvez você esteja aqui hoje já pensando amanhã o que você tem que pagar de boleto, o que você tem que fazer, pedir, trazer, entrega, o cliente está cobrando aqui amanhã, meu Deus, o fornecedor ainda não entregou, meu pai, amanhã, nossa. E Deus, e os verdadeiros valores que Deus colocou na nossa mão, aonde eles estão? Aonde estão os valores que Deus colocou? Quando eu chegar diante de Deus, e Deus vai olhar para mim e dizer assim: o que você fez com a filha que eu te dei? Agora eu estou falando da esposa, não falando da herança. Deus vai olhar para mim como sacerdote do meu lar, Tiago. Vai dizer assim: eu confiei a minha filha a você. Como é que você cuidou dela? Como é que você protegeu ela? Como é que você esteve ao lado dela instruindo? Aonde ela está agora? Aonde a minha filha está? Eu confiei para você a minha filha Débora, eu confiei a você. Aonde ela está? O que você produziu na vida dela? Quais os valores que ela pôde encontrar em você, que estimulou ela, impulsionou ela a me adorar e estar na minha presença? O que ela viu em você? Porque os desafios podem ser diferentes, mas o propósito de Deus continua sendo o mesmo. O propósito de Deus não mudou. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que a minha esposa, os meus filhos, o meu casamento, a minha vida glorifique a Ele, porque esse é o propósito da minha vida. Todos nós estamos aqui criados para a glória de Deus. Quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, e eu não vou entrar no texto, eu já quero chamar até o Ministério de Louvor. Quando nós vamos para Gênesis capítulo 6, tudo isso que eu estava falando é a introdução do que eu preguei de manhã. Só que de manhã parece que a hora passa mais lenta, João. Vamos lá, já é 7h15. Mas eu quero só trazer a memória. A terra, no capítulo 6 de Gênesis, estava corrompida. O mundo corrompeu. Os valores foram corrompidos. A violência tomou conta da humanidade.
Será que a gente está vivendo algo diferente disso? A Bíblia diz que nos últimos tempos seriam como os dias de Noé. Comia, bebia, dava-se em casamento, assim como nos dias de Noé. Noé, e eu quero ler apenas o texto, no capítulo 6, no versículo 8, diz assim: a Noé, porém, o Senhor mostrou benevolência. Na tradução que está aqui, diz: Noé, porém, encontrou favor aos olhos do Senhor. Esse versículo responde muitos questionamentos. Esse versículo talvez hoje esteja tirando a sua dúvida. Porque assim como Noé, a minha e a sua família não é uma família perfeita. Porque o dia que a gente chegar na perfeição, Daiane, eu acho que Deus nos arrebata, para que a gente não volte a errar de novo. Sabe, quando a gente atingir o ápice da perfeição, sabe o que Ele vai fazer, Samuel? Que nem Enoque, que nem Elias. Para quê? Porque amanhã a gente não erre de novo, porque nós estamos na natureza de pecaminosos ainda. Então nem eu e nem você somos perfeitos. Noé também não era. Isso responde a minha e a sua pergunta, talvez. Talvez responde os seus questionamentos de que, será que ainda tem jeito para a minha família? Será que a minha família ainda tem jeito? Será que o meu casamento ainda tem jeito? Será que eu ainda vou conseguir construir uma nova família? Mesmo que eu já tenha sido frustrado lá atrás, decepcionado, tenha carregado alguns traumas daquilo que eu já vivi no passado. Talvez você esteja se questionando quanto a isso. Acho que para mim não é uma questão de família. Acho que não dá certo eu com família. Eu acho que é para mim viver sozinho mesmo. Acho que é para mim viver sozinha. Não, esse versículo, esse texto bíblico está te respondendo. Talvez você tenha durante essa mensagem se questionado quanto a isso, e Deus está revelando: eu estou te respondendo. Assim como a família de Noé não era perfeita, você também não é. Mas assim como eu agi com benevolência, com favor, com graça, com a família de Noé, eu também vou usar de benevolência, de favor e graça com você e a sua família. Aleluia. Favor, graça, benevolência, irmãos. Deus está te respondendo hoje. Talvez você pediu uma resposta de Deus. Será, meu Deus, que ainda vou ser feliz num casamento? Será que eu vou ser feliz na minha família? Deus está dizendo assim: Noé também não era perfeito. Porém, assim como eu usei de benevolência com ele. Talvez você aí na sua casa, olhando para a sua família, talvez seu esposo não esteja nem aí. Talvez vai chegar ainda alcoolizado, ou nem sabe como. E aí você esteja talvez questionando: será, pastor, que para minha família ainda tem jeito? Talvez você esteja debaixo de uma separação, perguntando: será que ainda posso ser feliz num casamento? Será que isso é real? Ou é uma utopia de poder ser feliz ainda no casamento? Aí Deus está te respondendo: assim como usei de benevolência com Noé, assim eu vou usar de benevolência com você. Assim como usei de favor com Noé, eu vou usar de favor com você. Assim como a minha graça alcançou Noé, a minha graça vai alcançar você também. Como isso é possível, pastor? Resposta no versículo 9. E eu encerro por aqui. Esta é a história da família de Noé. Amanhã pode ser a história da família do João. Amanhã, esta pode ser a história da família da Maria.
A Bíblia diz, versículo 9: esta é o registro, ou é a história dos descendentes de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre as pessoas da sua geração. Quer viver a benevolência de Deus, o favor e a graça? Seja justo, íntegro entre o povo da sua época, da geração que nós estamos vivendo. E aí, Noé, aleluia, andava com Deus. Quer viver a benevolência, a graça, o favor de Deus? Ande com Ele, ande com Deus, ande com Deus. Ande com Deus no trabalho, ande com Deus nos seus relacionamentos, ande com Deus em tudo, que você também terá uma família feliz, abençoada, debaixo da benevolência do Deus Todo-Poderoso em todo o tempo, porque o propósito de Deus continua sendo o mesmo. Que você seja feliz e abençoado em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Aleluia. Imagine um lugar onde tudo é
É Ele, com Ele, para Ele. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Neste momento nós vamos levantar um clamor a Deus em favor das famílias. E o Senhor conhece, nós ouvimos uma grande mensagem poderosa vindo por Deus para os nossos corações. Mas o Senhor conhece muito mais a sua vida, o seu lar, seu esposo, sua esposa, seus filhos. E nós vamos orar. Aleluia. Você vai orar para a sua família. Você vai orar para a sua esposa, para os seus filhos. Aleluia. A esposa vai orar para os filhos e também para o esposo. Aleluia. Levanta suas mãos assim, olha. Aleluia. E diga: minha família é um projeto de Deus. E ela tem valor. Aleluia. Então ore comigo. Meu Deus e Pai, neste momento, Senhor, estamos nós aqui orando, pedindo a Ti graça em favor de nosso lar, em favor da nossa família. E eu creio, Senhor, que aqui está muitas famílias, Senhor, que entraram por essa porta, talvez, Senhor, com problemas, mas eu creio agora no poder restaurador do Senhor, que tem todo o poder em cima no céu e também embaixo da terra, abençoando os lares e as famílias, os pais, os filhos, todos sejam abençoados, protegido, guardado pelo Teu grandioso poder, que nenhum mal agora vai prevalecer, vai sair agora, em nome de Jesus, que vai reinar a paz, a alegria em cada coração e também em cada família, e assim eu abençoo a todos, em nome de Jesus. Diga amém. E diga comigo: se Deus é por nós, oh glória. Aleluia. Aleluia. Muitos